Depois que Rick saiu do castelo naquela noite, o lugar voltou ao silêncio. Mas dentro de Lídia, nada estava quieto. Algo havia despertado, algo antigo, algo que esteve escondido por 25 anos. Na manhã seguinte, Lídia foi levada até um pequeno quarto isolado no castelo. Valdrin não queria que ninguém a visse. Ela agora era valiosa, não como pessoa, mas como moeda. Uma companheira de Alfa podia mudar alianças, territórios e guerras, e Valdrin sabia disso. No quarto havia apenas uma cama, uma mesa, um pequeno espelho antigo pendurado na parede. Lídia caminhou até ele. Ainda sentiu o corpo estranho, o coração acelerado. Quando olhou para o espelho, algo aconteceu. Por um segundo, o reflexo mudou. Não era apenas ela. Atrás de seus olhos existia outra presença. Uma loba. Mas não era uma loba comum. Os olhos eram prateados. Lídia levou a mão ao rosto. Respirou fundo, mas a energia dentro dela crescia. O corpo começou a esquentar. Os ossos vibraram e quebravam. Ela caiu de joelhos. A transformação começou. Não era completa. Ainda era a primeira vez. Mas pela primeira vez a loba dentro dela apareceu. Quando Lídia abriu os olhos novamente, eles brilhavam com um tom prateado. Rick estava inquieto. A ligação entre os companheiros já havia começado. Beta, Ele conseguia sentir pequenas ondas da energia dela, diferente nela? mas algo também o incomodava. Algo no cheiro dela, algo na energia, algo antigo. Ele chamou o Beta. Você percebeu algo estranho nela? O Beta respondeu, apenas que ela é uma ômega. Rick balançou a cabeça. Não, aquilo não era uma ômega. Rick começou a investigar. Velhos registros, histórias antigas, famílias que desapareceram. Até que um nome apareceu. Um clã que havia sido destruído anos atrás. O clã dos curandeiros lunares. Os lobos prateados. Era um clã diferente. Eles não eram guerreiros. Eles eram sensitivos, lobos capazes de perceber mentiras, intenções, desequilíbrios na natureza e até emoções escondidas. Por isso eram chamados de lobos prateados. Não que não tivessem seus alfas, não que não tivessem seus próprios guerreiros, mas as intenções que saíam de dentro deles eram mais espirituais, mais chegadas a algo superior. E muitos alfas temiam, porque ninguém gosta de outro que consegue ver aquilo que todos tentam esconder. Rick encontrou um registro antigo, um ataque, uma casa incendiada e um casal morto. Um clã inteiro apagado da história. A ordem havia vindo de uma alcateia vizinha. O território pertencia ao clã de Valdrin. Rick ficou em silêncio. Então foi isso. Nos registros havia algo mais. Uma criança. Uma menina de 12 anos que havia sobrevivido, mas que depois desapareceu. Rick respirou fundo. Lídia. Valdrin provavelmente nem sabia toda a verdade. Foi o pai dele quem ordenou o ataque. Mas a criança sobrevivente foi levada para o castelo e criada como uma simples ômega, sem saber quem era, sem saber de onde vinha, sem saber. O próprio clã que a criou foi responsável pela morte de seus pais. Enquanto isso, no castelo, Alfa conversava com seus conselheiros. O Alfa Rick quer levá-la, um dos homens perguntou. E o que vamos exigir? Valdrin sorriu lentamente. Alegrias ao destinados. Tudo o que pudermos. Território, aliança militar, acesso às rotas de caça. Ao destinados. Ele olhou pela janela. Se a companheira dele vale tanto, vamos ver até onde ele está disposto a pagar. Havia algo mais que Valdrin ainda não sabia.
Lídia não era apenas a companheira de um alfa. Ela era a última descendente dos lobos prateados. E quando esses lobos despertam, eles não apenas sentem o mundo, eles revelam verdades escondidas. Naquela noite, Lídia voltou a olhar para o espelho. E ela estava lá. E dessa vez ela falou. Não com palavras, mas com uma sensação clara. Uma verdade, uma memória antiga, a casa em chamas, os gritos e o rosto de um homem observando o fogo. Valdren.